Oi, eu sou Luciana Loli Brasil, no Canadá, no YouTube. E hoje eu vou falar sobre povo canadense. Naquela série Bem-vindo ao Canadá, uma breve visão geral, né? Capítulo 2, né? No caso do livro Bem-vindo ao Canadá, ou Welcome to Canada. Temos aí o povo canadense. E o que é que tem o povo canadense, né? MT da besta, não é? Não é isso que eu vou falar, não. É como é formado o povo canadense. É que, assim como o povo brasileiro foi formado, o povo canadense foi formado do mesmo jeito. Só que eles ainda mantêm as tradições de onde eles vieram, né? Então, o povo canadense, em 2010, cerca de 34 milhões de pessoas viviam no Canadá como nação. O Canadá tem 3 povos fundadores: aborígenes, franceses e britânicos. No entanto, ao longo da história do país, a imigração também desempenhou um papel importante na construção da sociedade canadense. Como vocês sabem, como muita gente está assistindo esse vídeo a fim de vir para o Canadá, assim teve muita gente que veio em busca do sonho canadense, vamos dizer assim, né? Existe o sonho americano, existe também o sonho canadense. Então, os povos fundadores, é claro que os que estão registrados, eles não vão dizer, né, que antes teve, segundo os pesquisadores, teve gente antes dele, né? Teve um italiano, os povos vikings, mas eles não deixaram descendentes, né? Teve. Mas vamos lá. Vamos para os que foram registrados na história. Então, os povos fundadores foram os aborígenes, que são a gente chama de índio, né? São as pessoas cujos ancestrais viviam no Canadá antes da chegada dos exploradores. Exploradores é o que? A pessoa que chega para explorar você, né? Então, pioneiros, que eles se chamam de pioneiros, né? Que eu cheguei primeiro, né? E os colonos europeus. O termo refere-se a 3 grupos distintos: Primeiras Nações, que são os índios da Primeira Nações, eles não têm mistura, né? Os Inuits e os Métis, né? Os Inuits não gostam, mas são os esquimós, né? Talvez eles não gostem, não sei. Existe essa dúvida se eles se importam de ser chamado esquimó ou não. São aqueles índios que vivem lá nas terras do norte, né? Que é as terras mais frias. Os Métis são os mistos, né? E os First Nations são as primeiras nações, os sem mistura, os que se encontraram primeiro com os estrangeiros. Então, os povos aborígenes vivem em todo o Canadá. Todo o Canadá vocês já viram vídeos, né? Eles são marginalizados ainda, né? Eles tem gente que tem preconceito com eles, alguns dão motivo para isso, né? Mas assim, é tudo por causa da. Sim, o índio sai da tribo dele, tenta se achar na cidade, né? É claro que hoje em dia tem muito mais índio civilizado do que antigamente, a maioria, quase todos, né? Mas eles, assim, eu não imagino o índio sem ser civilizado aqui no Canadá, diga-se de passagem. Mas eles se metem a beber, né? E assim, como eles têm uma tendência de beber bebidas altamente alcoólicas, né? Assim, não é um nível baixo, né? É super alto, assim, whisky, essas coisas assim. Então fica realmente no estado deplorável, né? E para chegar às outras drogas também, né? Eles têm ajuda do governo financeira, mas termina não sendo assim, não é suficiente, mas
eles terminam gastando na bebida. Não é todo mundo, eu digo logo, não é todo mundo, como em qualquer lugar do mundo, não é todo mundo que vira alcoólatra, né? Não é todo pobre que vira alcoólatra. Tem índio que conseguiu fazer fama, ser ator, tem também a taxa de violência entre eles é muito grande, o machismo existe muito, né? Enfim, mas vamos lá. As coisas que nenhuma nação quer mostrar. Vamos lá, continuando. Então, os povos aborígenes vivem em todo o Canadá, em suas próprias comunidades, bem como nas cidades. Eles têm culturas interessantes, né? Nas suas comunidades eles têm culturas fechadas mesmo, que lá eles quem tem a lei, né? Eles entendem a lei do país, mas eles também têm os conselhos entre eles, né? E fazem contribuições importantes para a sociedade canadense, né? É verdade. Os franceses canadenses, os quebecois, né? Os franceses canadenses, os francophones, incluem acadianos, quebequenses ou quebecois e comunidades menores de língua francesa em todo o Canadá. Os acadianos são os descendentes de colonos franceses que se estabeleceram há 400 anos no que hoje é a região atlântica, né? Que a gente sabe que ali no que a gente já citou no vídeo anterior, vocês podem ver lá com a região atlântica. Os quebequenses, os quebecois, em francês, são os habitantes de Quebec. A maioria são descendentes de francófonos, de colonos franceses dos anos 1600 e 1700, que trouxeram consigo as grandes tradições da civilização francesa. Mas o francês deles é diferente do francês da França, viu? Eles têm uma diferença grande. Eu acho que é porque teve mistura com várias nações, então tem bem assim, bem, como é o nome? Como se fossem umas explosões na fala, né? Mas vamos lá, continuando. Os quebequenses mantêm uma identidade, cultura e idioma únicos. Em 2006, o parlamento canadense reconheceu que os quebequenses, os quebecois, formam uma nação dentro de um Canadá unido. Então, eles não gostam que você diga que eles são canadenses, eles querem que você diga que eles são quebecois. Okay? Eles tentaram se separar do Canadá, mas teve um plebiscito e eles perderam no plebiscito, não sei que ano, mas também isso não vem ao caso, né? 1 milhão de anglo-quebequers da língua inglesa formam uma parte importante da sociedade quebequense ou quebecois. Então, sim, tem gente que fala, por exemplo, o primeiro-ministro fala muito bem francês e inglês, mas ele nasceu em Quebec, ou sei lá naquelas bandas. O primeiro-ministro é o Justin Trudeau e fala super bem. Os pais também eram políticos. O pai era político, a mãe saiu na Playboy. A maioria dos ingleses canadenses, descendente de centenas de milhares de colonos, soldados e imigrantes ingleses, galeses, escoceses e irlandeses que vivem no que vieram para o Canadá entre os séculos 17 e 20. Eu toda vez me dá vontade de dizer X, VI, XX. Gerações desses pioneiros ajudaram. Eu detesto essa palavra, pioneiros. É assim, a pessoa vem para. Já vê um bonde andando e se chama de pioneiro. Mas vamos lá.
Desses pioneiros ajudaram a trazer instituições e tradições políticas britânicas para o Canadá, como nosso sistema parlamentar de Westminster, nossa monarquia constitucional e o direito comum. Vamos lá. Aqui temos essa imagem aqui dos que vieram para o Canadá, vieram da Inglaterra. Um grupo de imigrantes espera deixar para trás os pagamentos de desemprego do governo conhecido na Grã-Bretanha, ou Great Britain, na época do Dole, que eu não sei o que é o Dole, em 1925. Quem quiser saber, procura aí DOLE. We've got jobs in Canada. We don't want the dole. Nós temos empregos no Canadá, nós não queremos o dole. Então, continuando a tradição, a maioria dos canadenses hoje nasceu no Canadá e são descendentes dos povos fundadores originais. No entanto, nos últimos 200 anos, muitos recém-chegados, newcomers, ajudaram a construir e defender o modo de vida deste país. Hoje, vários grupos étnicos e religiosos vivem e trabalham em paz, como orgulhosos canadenses. Nem tanta paz assim, viu? Nesse ano parece que nesses últimos anos, nesses 3 anos de COVID, de pandemia, nesses 3 anos de pandemia, um monte de gente resolveu surgir como skinhead, como racista, como antissemita, um monte de gente surgiu. Nesse mês mesmo, uma mulher, é claro que um cachorro desse tem que atacar a mulher, né? Nunca é um homem, embora já teve gente atacando homem, mas ele chegou vocês já viram, eu passei em frente a como é o nome? Um templo de muçulmano, e eu gravei para vocês assim à frente do templo. Então, ali naquele templo a mulher ia saindo, um cara ia passando, eu acho que ele estava esperando a primeira pessoa que saísse ali, e atacou a mulher na porta do templo por ser muçulmana. Assim, ela não estava fazendo nada com ninguém, ela estava adorando a Deus, né? Você pode chamar de Alá, Deus, né? Jeová é o mesmo Deus, né? Não tem. Se você não acredita em Deus é que é o problema, mas esse fulano, a implicância dele não era nem com relação a Deus ou denominações de Deus. O problema dele é com a etnia, o grupo religioso de muçulmano, né, infelizmente. Então, essa paz aí é uma paz a gente tenta manter, né? A gente que chega aqui, a gente do Brasil também tenta manter essa paz, mas tem muita gente que não tá afim, não. E nem colocaram a cara dele na televisão, deveriam, né? Embora dessa vez não colocaram a cara dela também, não. Até a década de 1970, a maioria dos imigrantes vinha de países europeus. Desde então, a maioria veio de países asiáticos. Hoje, aproximadamente 20% dos canadenses nasceram fora do Canadá. Em Toronto, a maior cidade do Canadá, esse número é superior a 45%. Eles disseram para mim, em 2006, a cada esquina de Toronto você encontra um brasileiro. Então já só para você ter uma ideia, né? Imigrantes como você são uma parte valiosa da sociedade multicultural do Canadá. Para mais informações sobre o povo canadense, leia a publicação Discover Canada do CIBC.
disponível em www.discovercanada.gc.ca. Eu vou continuar esse vídeo porque eu acho que fica muito curto só sobre como é o nome? O povo. Então, bora língua e economia, né? Então, a língua, inglês e francês, são as duas línguas oficiais do Canadá. Hoje existem aproximadamente 18 milhões de anglófonos, ou seja, pessoas que falam inglês como primeira língua, e 7 milhões de francófonos, pessoas que falam francês como primeira língua. A maioria dos francófonos vive em Quebec. No entanto, 1 milhão de francófonos vivem em Ontário, New Brunswick, que é Nova Brunswick, e Manitoba, que é aqui pertinho nas pradarias, com uma presença menor em outras províncias, ou seja, aqui em Edmonton, aqui em Alberta também tem, mas é uma minoria. Eu nunca encontrei, assim, eu já encontrei uma mulher falando com o filho no ônibus em 2007, né, mas em abril de 2007, mas foi a única vez que eu encontrei. Ela não estava conversando com ninguém, só com o filho, o menininho pequeno. Que é isso que se deve fazer, assim. Você tem que manter a língua de onde você veio, ensinar os seus filhos. Não é vergonha, não é vergonha. Ele vai desenvolver a língua do Canadá, mas ele também vai manter a tradição que ele tem, porque é o sentimento de pertencimento ao Canadá, é você pertencer a uma comunidade que veio de fora, mas ao mesmo tempo ser canadense, é isso que importa. Porque os amigos vão ter, os amigos dele ou dela, dos seus filhos, vão ter língua própria, e ele vai dizer que não tenho nada, porque meus pais não me ensinaram nada. Então, é bom assim, a criança dizer, eu sou descendente de brasileiro. Eu diz como os italianos, eu acho isso bonito neles, eles dizem, eu sou italiano. Eu nasci no Canadá, mas eu sou italiano, porque o italiano, na Itália, tem essa questão de ser italiano mesmo sem estar na Itália. Então vamos continuando, né? Aqui. Ao mesmo tempo, aproximadamente 1 milhão de anglófonos vivem em Quebec. Um grande número de línguas não oficiais também são faladas no Canadá, e tem até livros nas bibliotecas, tem audiolivros, tem vídeos para aprender línguas de outro lugar. Por exemplo, quando eu tinha uma colega que eu tratava ela como minha amiga, apesar de que um dia ela me disse, eu não sou sua amiga, eu sou a sua colega de trabalho. Né? Mas depois eu fui entrando no coração dela. E aí, o nome dela é Senka. E aí eu tinha quebrado o braço, e aí eu ia ficar um tempo em casa. Então eu digo, eu vou aproveitar e pegar um livro, aprenda Croácia, que é a língua da Bósnia-Herzegovina, é croata, que é da Croácia, né? E aí eu aprendi algumas palavras, só que ela disse que eu estava falando muito bem, e disse, não precisa não, eu quero que você fale inglês mesmo. E aí eu fui esquecendo, mas uma das palavras uma das frases que eu me lembro é Doberdan. Doberdan é como assim, como vai, tudo bom? Né? É um bom dia, só que sem ser bom dia, é assim, tudo bom. E tem também assim, Dali birtiti elinestopoesti. Ela disse que eu estava pronunciando errado, mas significa você gostaria de comer mais tarde em algum lugar? Não, você gostaria de sair para comer em algum lugar? Aí a pessoa disse, Nesada Kasnie. Significa agora não, mais tarde. E tem Gudieye Ulitsa. Esqueci agora. Onde é a rua Jadranska Ulitska.
o Kudia jest Jadranska Julicka. Onde é a rua Julicka? Foi a única coisa que eu me lembro que eu aprendi na língua da Bósnia. Eu também tentei aprender chinês, mas também não aprendi, que é Ni hao, que é Ni hao, tudo bom ou bom dia, uma coisa assim, como você chega, você diz Ni hao. Também em alemão eu tentei, mas não consegui. Eu aprendi Wie geht's dir? Wie geht's dir? Que eu acho que deve ser também um tudo bom, como vai, alguma coisa assim. Né? Tentei. Então vamos voltando. Então aqui tem um monte de língua que você pode aprender. Tem um lugar que você tem um monte de palavras em várias línguas, coreano, chinês, japonês. Uma das línguas que é muito falada aqui, depois do inglês e do francês, é espanhol. Né? Claro que não é todo mundo que vai entender você falando espanhol, mas tem muita gente que fala espanhol aqui. Eu acho que o Brasil também daqui a pouco vai trazer o português, mas enfim, vamos lá, continuando, porque o espanhol e o português são muito parecidos. Não são iguais. Eles dizem assim, o português é o espanhol mal falado. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, onde é que eu estava mesmo? Então, um grande número de línguas não oficiais também são faladas no Canadá. Estes números incluem aborígenes e uma variedade de línguas faladas nas comunidades imigrantes. Então, sim, os aborígenes têm várias línguas. Assim, se você for puxar a quantidade de aborígenes que tem aqui, por exemplo, aqui em Edmonton tem o Dene, que tem a língua deles, né? E uma vez uma pessoa me parou e perguntou se eu era. Já 2 vezes esse senhorzinho me pergunta se eu sou. Como era, meu Deus? Não sei se era Dene, se era Metis. Foi uma coisa assim, uma da turma indígena, né? Aí eu disse que não, que eu era estrangeira. Ele disse, agora todo mundo está misturado. Porque ele não aceita que eu não sou. Ele aceita. Mas a família da minha mãe teve raízes nos Pancararus, de Pernambuco com Alagoas. Então, por lei, o governo federal deve fornecer serviços em todo o país em inglês e francês. É claro que não vi em todo lugar placa assim como essa daqui, não. Slow down at night. Diminua a velocidade à noite. Aí mostra aqui porque tem bicho atravessando, né? Ralentisser l'histoire. A mesma coisa. Diminui a velocidade à noite. Next. Prochain. 20 quilômetros, né? Então, nos próximos 20 quilômetros. É para diminuir a velocidade à noite. Ok? E vamos continuando. Então, isto é sobre a língua. Vamos agora para a economia. A economia do mercado livre do Canadá inclui 3 tipos principais de indústrias. A indústria de serviços as indústrias de serviços oferecem milhares de empregos diferentes em áreas como transporte, educação, saúde, construção, bancos, comunicações, serviços de varejo, turismo e governo. Mais de 75% dos canadenses que trabalham agora têm empregos em indústrias de serviços. As indústrias de manufatura fabricam produtos para vender no Canadá e em todo o mundo. Eu nunca vi no Brasil. Pode até ter, mas eu nunca vi. Os produtos manufaturados incluem papel, equipamentos de alta tecnologia, tecnologia aeroespacial, automóveis eu vi, a Can-Am. Vocês já viram também, mas é carinho. O quadriciclo Can-Am, a moto com 2 rodas na frente e atrás, que é um triciclo. Ótimo, assim, para não cair é ótimo.
Então, também tem da Camnam, mas é cara pra caramba, né? Tem aquela Jeep que não aguenta nem subir ladeira, que eu me esqueci agora o nome, mas enfim, é o Renegade, é também canadense, né? Não aguenta subir ladeira, mas então máquinas, alimentos, roupas e muitos outros produtos, outros bens, muitos outros bens. Nosso maior parceiro comercial internacional são os Estados Unidos, com certeza. Os Estados Unidos acham que o Canadá é o quintal da casa deles, mas na minha opinião e na opinião de muita gente. As indústrias de recursos naturais incluem silvicultura, pesca, agricultura, mineração e energia. É verdade. A pesca e a agricultura, a pesca principalmente você tem que pagar para poder pescar, então é verdade. Essas indústrias têm desempenhado um papel importante na história e no desenvolvimento do país. Hoje, a economia de muitas áreas do país ainda depende do desenvolvimento de recursos naturais e uma grande porcentagem das explorações do Canadá são commodities de recursos naturais como petróleo, gás e minerais. Realmente aqui em Alberta, petróleo, gás e minerais. Como eu já falei em outro vídeo, procurem aí. Para obter mais informações sobre a economia do Canadá, visite o Atlas do Canadá online em http atlas.n de navio, R de rato, C de casa, A de avião e N de navio de novo. Ponto, G de gato, C de casa, ponto, C de casa, A de avião. E vamos para governo no próximo vídeo, porque esse vídeo já está muito comprido, ok? Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Essa parte de governo é interessante, porque é onde você entende por que o Canadá tem eleições tão diferentes, ok? Beijos e fiquemos com Deus. Até o próximo vídeo.